caminhar sobre trilhos. O que isso quer dizer? Muito bem, quero fazer um breve retrospecto, né? No episódio anterior, vimos que o cristão, ele não era bem visto na sociedade romana. Os nossos irmãos, né, os nossos antepassados, como nós vimos na última mensagem de 1 Pedro, eles eram acusados, lembram do quê? Acusados de ateus. Por que eram acusados de ateus? Porque eles não criam nos... Oi, Guilherme? A luz. Eles não criam nos deuses pagãos romanos. Então eles eram mal vistos e acusados de ateus. Eles eram acusados, parece brincadeira, mas não é, de canibais mesmo. Sabe por quê? Porque eles ouviam falar que este povo se reunia em reuniões meio que secretas e comiam da carne e bebiam do sangue do seu líder Jesus Cristo. Eram só boatos, informações desencontradas. Muito bem, Pedro, ele exorta esses irmãos que viveram nesses dias a um viver que glorifica a Deus. Então Pedro ele vem e fala, olha, devemos viver de modo que glorifique ao Senhor. De modo que nós possamos ser vistos pela sociedade. Mas não para a nossa glória. A sociedade tem que ver o nosso bom procedimento e entender que o que falam ao nosso respeito não é verdade, para que o meu nome, no dia do juízo, seja glorificado. Foi isso que nós vimos no último episódio desta série de mensagens em 1 Pedro. No episódio dessa noite, ou seja, no episódio dessa série de mensagens expositivas em 1 Pedro, a palavra de Deus ela vai abordar não mais a nossa convivência na sociedade, mas a nossa convivência com as autoridades. Percebam, não sei se os irmãos notaram, mas até então, até a penúltima mensagem, nós tratávamos de questões teológicas, de ensinos, né, de eleição, mas agora não. Agora Pedro, a partir desse capítulo 2, no verso 12 em diante, ele começa a abordar a vida cristã, mas a vida prática do cristão. Então, na semana anterior, no último episódio, nós falamos de como devia ser a convivência com os de fora que falam mal de nós. E agora ele vai tratar de como deve ser a nossa vida com as questões, com as autoridades. Eu quero iniciar lembrando aos irmãos que é Deus quem estabelece e remove reis. Sabiam disso? Quem estabelece e remove, quem põe tronos, quem derruba tronos, quem põe governo, quem tira governo, quem é? Deus. O próprio Deus. E eu, abrindo um parênteses aqui, nós somos meio bobos, né? Porque às vezes as pessoas ficam discutindo, né? Esse, aquele, não sei o quê. E o principal nós não abordamos, que é a soberania de Deus. Essa afirmação que eu dei aos irmãos agora, de que é Deus quem estabelece e remove reis, não é com invenção minha. Daniel, se você quiser, veja em Daniel 2:21. Daniel 2:21 diz que Ele, o Senhor Deus, muda as épocas e as estações. Quem muda as épocas e as estações é Deus, né? E não só isso, destrona reis e também os estabelece. Ou seja, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Tem um salmo que diz que Deus ri da humanidade. E olhando, pense como Deus, sabendo que sou eu, o Todo-Poderoso, que estabeleço reinos, que coloca o governo, que tira o governo. E aí eu fico aqui, assuntando o povo, brigando, achando que é eles que fazem isso. É muita inocência, né? Então, e aí eu lembro desse salmo que fala
olha, Deus ri da humanidade. Muito inocente os humanos. Pois bem, o imperador, nos dias em que Pedro ele escreve essa carta, nos dias que Paulo escreve também os seus escritos, principalmente aos romanos, o imperador foi Nero. Nero, o grande imperador romano. Um homem extraordinário. Matou a própria mãe, a própria esposa, o meio-irmão, e quem mais ele achasse que poderia estar conspirando contra ele, ele matava. Um homem extraordinário. Era o governante. Este era o governo que Deus havia estabelecido. Pois bem, mas estamos falando da pessoa de Nero. Podemos abranger mais a questão do império para que a gente contextualize a exortação de Pedro. Olha só, nesses dias todo o império, todo o governo, na verdade, daqueles dias, a corrupção estava ela enraizada. A corrupção ela era profunda e generalizada nos dias de Nero. Longe de ser apenas um problema moral isolado do imperador. Era muito mais abrangente. A corrupção estruturava a política, a corrupção estruturava as finanças, o sistema jurídico do Império Romano no primeiro século. Percebe? Pois bem, qualquer semelhança mera coincidência. É mera coincidência. Então vejam que Pedro, quando escreve essa carta dizendo que deveriam honrar ao rei, é este rei que ele está falando. É esses governantes corruptos que estavam governando. É neste contexto que Paulo também, escrevendo aos Romanos no primeiro século. E é neste contexto que Paulo, no capítulo 13, se você quiser deixar anotado e confirmar em casa, Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 13, ele afirma que essas autoridades, ou melhor, vamos corrigir, que toda autoridade ela é instituída por quem? Por Deus. Ou seja, Nero e a sua corja de corruptos estavam lá porque Deus os havia instituídos. É neste contexto que a Emily leu na sua nova Bíblia. Foi? Não foi? Então, é neste contexto que Pedro, nesta carta, ele escreve aos irmãos, como foi lido pela Emily, para que os irmãos se submeterem, ou colocar abaixo, dessas autoridades. Não só se submeter a essas autoridades, mas também a respeitarem. Gente, como assim? Corruptos, ladrões, estão destruindo o império. E Paulo fala, olha, são instituídos por Deus. Aí Pedro fala, respeitem, honrem, porque merecem. Diz o texto que a Emily leu, que diz assim, pelo Senhor. Então, não por eles, mas pelo Senhor. Agora, como se submeter a um governo dessa forma? Como se submeter a um governo corrupto, uma corja de ladrões que estão acabando com o império? O Senhor é a razão da nossa submissão. Veja aí o que diz versos 13 e 14 desse texto. Deixa eu abrir aqui na NVI. A minha NVI ainda levou. Sim, agora. Deixa eu ver aqui no meu aplicativo, que essa aqui é uma outra linguagem. Diz assim, alguém está com o texto aberto? 13 e 14, pode, por gentileza, ler em voz alta. Por causa do Senhor, sujeitem-se a todas as autoridades constituídas entre os homens, seja como autoridade
autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honram os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Tá bom, até o 14 apenas. Veja só, nós devemos sujeição por quê? O que diz o texto? Por causa do Senhor. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída. E toda autoridade é constituída, como diz Paulo. Ao rei, que é a autoridade suprema, ou aos governantes, que também são enviados para este rei. Meus irmãos, devemos nos sujeitar, é o que diz o texto da palavra de Deus. Eu sei que eu não gosto muito de abordar essas questões da língua original, mas é necessário, porque veja só, quando ele fala em sujeitar-se, né, ou no sujeitar, este verbo de sujeição, ele encontra-se também no imperativo. E quando nós já sabemos que quando um verbo ele encontra-se no imperativo, quer dizer que é uma ordenança. E ele encontra-se no imperativo, mas na voz passiva. Ou seja, a voz passiva na nossa língua portuguesa é o sujeito que sofre a ação, certo? Não é isso? Lembram disso? Ou seja, eu vou falar uma frase na voz passiva. A pessoa foi submetida pela autoridade. Percebeu? Ela sofreu a ação do sujeito. Já no grego koiné, né, a língua que não existe mais, que foi escrito no Novo Testamento, a voz passiva aqui também ela é chamada de voz média. Ou seja, o sujeito, na voz passiva média, ele decide sofrer a ação pelo agente. Então, quando Pedro fala, olha, sujeitem-se a toda autoridade, então nós vamos sofrer a ação, só que essa sujeição, ela parte de nós, é nós que vamos nos submeter livremente às autoridades. E por que eu devo fazer isso? Por causa do Senhor, é o que diz o texto da palavra de Deus. Então, nesse texto, Pedro, ele aborda, né? Sujeitai-vos a toda autoridade constituída, toda autoridade, ele vai e especifica. E ele vai falar, olha, ao rei, como autoridade máxima, né, da organização do Estado, e aos governantes, que são representantes do rei, e são delegados pelo rei para a manutenção da ordem social. Então, estes governantes nomeados pelo rei, qual é a sua função? É penalizar os malfeitores. Então, a ideia que o texto traz, é lógico que a nossa organização política e social hoje é diferente. Mas naqueles dias, os governantes que eram nomeados pelo rei, era para manter a ordem social. Então, aqueles maus cidadãos que praticavam o mal, eles eram penalizados. E os bons cidadãos, diz o texto aí, né, eles eram o quê? Honrados, tratados com honra. Funciona assim ainda hoje? Funciona, sabia? Eu fiquei, mas gente, hoje funciona da mesma forma. Ou seja, hoje os malfeitores, ou os marginais, o que é marginal? Que anda ao lado, né? Temos lá o rio Tietê. Eu não ando no rio, eu ando às margens do rio. Por isso que é marginal. Então o marginal, ele anda às margens da lei, ele anda às margens da sociedade. Então estes devem ser penalizados. E o bom cidadão é honrado hoje? É honrado, mas é questão muito política, né? Mas quantas vezes você não vê, né, na Câmara lá dos Vereadores de São Paulo, por exemplo, pessoas sendo homenageadas com nomes de ruas, homenageadas ganhando a medalha do mérito, sendo homenageadas ganhando lá eu não sei como chama, o cidadão honores da cidade, alguma coisa assim, né? A pessoa nem nasceu aqui em São Paulo, mas ela
ela tem tantos benefícios para a sociedade aqui de São Paulo, que ele vai e recebe, né, eu esqueci o nome que fala, mas como cidadão paulista, pronto. Então recebem honra. Então não muda muita coisa. Então, assim como naqueles dias, hoje também é mais ou menos da mesma forma. Então, a estes homens, a estes governantes e reis, diz a palavra de Deus que era dever do cristão se colocar, ele vai se colocar livremente na condição ou de sujeição. E nós, como cristãos, ou vamos falar naqueles dias, os irmãos deveriam se colocar nessa sujeição, não por conta se o governante era bom ou não, porque nós já vimos que ele era péssimo dos péssimos. Um homem homicida, que matava, que roubava e fazia as piores atrocidades. Mas era este homem que aqueles irmãos deveriam honrar, por conta da pessoa, nem por conta da pessoa que era Nero, e nem pelo cargo que ele estava instituído, mas a sujeição que era devido a ele, diz a palavra de Deus, que era por conta do Senhor que os instituiu. E Paulo também, eu já disse isso, que já afirmava que toda a autoridade ela era instituída por Deus. E por essa razão, nós como cristãos devemos respeito a eles. Independente de quem seja, independente daquilo que faz. Porque o respeito e a honra que lhe é devida não é à pessoa, mas sim ao cargo em que ela ocupa, porque aquele cargo foi instituído pelo Senhor e assim estabelece a palavra de Deus. Dureza, né, irmãos? Pois é. Agora, vejam só. Agir em conformidade com as Escrituras, que é o que devemos fazer, de que maneira? Nesse caso, né, nos submetendo, é um ato de obediência ao Senhor. É um ato de temor ao Senhor. Agora, se nós, por vontade própria, não querer, não vou jamais honrar, ou não vou me submeter a estes governantes, nós estaremos, na verdade, afrontando e desrespeitando o Senhor. Pois bem, o texto que nós vimos, 13 e 14, ele afirma que devemos nos submeter à autoridade, por amor ao Senhor, e não pelo mérito do governante. E nós devemos nos submeter, mesmo quando o cenário político ou o cenário econômico do país nos desagrada. Mesmo quando o cenário político, econômico, vou acrescentar, ideológico do país não atende aquilo que nós desejamos. Por mais que a nossa situação esteja ruim, e está. Quem vai ao mercado sabe que a gente está trabalhando para comer. Pois é, mesmo assim, não se compara com o que os cristãos do primeiro século viveram nos dias de Nero. Nas primeiras mensagens dessa epístola, que nós vimos que esses irmãos, muitos eram mortos, eles são chamados de forasteiros peregrinos, porque eles foram expulsos da sua terra e estavam aí espalhados, perseguidos, açoitados, e isso acontecendo no governo do imperador Nero. E mesmo assim, a palavra de Deus está dizendo a eles que obedeçam às autoridades. Qual é o limite dessa obediência? Será que tem um limite estabelecido pela palavra de Deus? Sim, tem limites. Tem limites. Em Atos 5:29, quando os discípulos do Senhor Jesus Cristo foram ordenados a não falar neste nome, o que eles falaram? Vamos falar sim, porque é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Devemos sim respeito e devemos obediência aos nossos governantes que foram instituídos pelo Senhor, no entanto, de forma limitada. Precisamos, meus irmãos, e eu sei que é difícil dentro da condição em que nós vivemos, mas precisamos separar o respeito devido ao cargo
que é instituído por Deus, da nossa discordância pessoal em relação ao indivíduo que ocupa o cargo. Isso implica, ou melhor, isso vai implicar a forma como nós falamos sobre os governantes. Se formos de fato obedecer a palavra de Deus como nós devemos, até a forma que nós vamos dirigir aos nossos governantes deve ser alterada. E o nosso testemunho como cristãos está intimamente ligado à nossa obediência à palavra de Deus com relação às autoridades. E isso nos leva ao segundo ponto dessa mensagem. Nos leva, qual é o propósito do nosso testemunho? O mundo moderno em que nós vivemos pensa que liberdade é fazer o que quiser, na hora que quiser, sem prestar contas a ninguém. Mas não é assim que funciona na vida de hoje. Deus, Ele nos estabelece regras, nos estabelece princípios e ordenanças. Trouxe uma ilustração para os irmãos. Pense num trem. Um trem onde ele é verdadeiramente livre para cumprir com o seu propósito e correr em alta velocidade. Liberdade. Quem segura o trem? Ninguém segura o trem. E ele vai percorrer buscando o seu objetivo o tempo todo em alta velocidade, ninguém segura. Mas ele tem limites. Qual é o limite do trem? Do trem. Muito bem. Ele vai percorrer em cima dos trilhos, sempre em cima dos trilhos. Se o trem decidir se libertar dos trilhos e correr pelo meio do mato, ele certamente vai descarrilhar, se destruir e causar aí uma grande tragédia. Da mesma forma, Pedro nos lembra que a liberdade cristã não é um direito de viver sem regras, mas também a nós é estabelecido regras. E é o que nós estamos vendo nessa noite. As regras estabelecidas por Deus diante das autoridades. A nossa liberdade que Deus nos estabeleceu são os trilhos da obediência a Deus. E fora dessa liberdade, que são os trilhos da obediência a Deus, a suposta liberdade vira escravidão do pecado e rebeldia inconsequente. Então Deus estabeleceu para nós regras em viver nos trilhos. Agora, nós somos livres? Sim. Porque nós não vivemos a nossa liberdade, faz com que nós não vivamos mais no pecado. Como vive aí a sociedade escravizada. Apesar de... eles pensam que nós somos escravos, não é verdade? Eles pensam que eles são livres, que nós não podemos fazer nada. Um ledo engano. A liberdade pertence a nós, por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. O que notamos, meus irmãos, é que Deus, Ele vai estabelecendo regras e condutas para um bom viver mesmo em sociedade. Deus estabelece autoridades para um bom andamento da vida coletiva. Pense vocês, se não existisse autoridade, se não existisse leis, se não existissem governantes para nos liderar como sociedade, como seria a cidade? Claro que muitas vezes nós não concordamos com leis ou posições que os governantes tomam. Isso é normal. Mas nem por isso esses governantes deixaram de ser instituídos por Deus. E para piorar, quer aceite ou não, eles estão lá porque Deus os colocou. Que dureza, meus irmãos. Apesar da liberdade que nós gozamos, por iniciativa própria, de modo passivo nos submetemos a essas autoridades. Porque assim o Senhor deseja. Nós usamos da nossa liberdade para escolher sermos bons cidadãos. Essa deve ser a nossa escolha. E isso
é justo aos olhos do Senhor. Falando em justiça, o que será desses governantes? Como que eu vou honrar, me submeter a umas autoridades tão corrompidas e corruptas? Mesmo assim eu devo? Sim, mesmo assim você deve. Em Apocalipse capítulo 13, há uma clara condenação da forma como ele se comporta, da forma que as autoridades se comportam. Ou seja, os governantes dessa terra, meus irmãos, não pense, mas eles prestarão contas a um Deus de justiça e juízo pelas suas práticas. Esses homens que foram instituídos por Deus serão também cobrados por Deus. Então a palavra nos mostra que é Deus quem vai fazer a justiça, quem vai cobrar, penalizar a todos aqueles que foram por ele instituídos de autoridade, que fazem mau uso dessa autoridade. Você não vai encontrar na palavra de Deus qualquer menção ou ressalvas ou protestos que devamos promover, mesmo que justo fosse. Você não vai ver isso. Quando trata o povo de Deus e as autoridades, o que mostra? Respeito, submissão. Mas Senhor, eles estão roubando, não é justo. Vamos protestar, vamos para a rua. Não há evidências bíblicas para isso. É como se Deus dissesse a nós: isso é comigo. Isso é comigo. Qual é a nossa função? Nossa função é sujeitar, respeitar e praticar o bem, respeitando as leis. Nossa função, reconhecer as autoridades. Com que propósito? Para que aqueles que falam mal a nosso respeito, sem saber nada a nosso respeito, fiquem de boca calada. Nós, como cristãos, meus irmãos, não podemos dar qualquer margem ou vazão para os inimigos da cruz de Cristo, que se levantam contra nós. Nós não podemos dar margens a eles, para que nós não venhamos a desonrar o bom nome do Senhor. Olha a nossa responsabilidade. Pedro diz que o bom comportamento do cristão, ele deve tapar a boca dos críticos a nós. E isso envolve a nossa rotina diária, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, no condomínio. As pessoas conseguem ver em você um cidadão exemplar? Ou as suas atitudes dão margem para que falem mal do bom nome de Jesus Cristo? Como o conceito de liberdade individual da alma, que é um dos nossos distintivos batistas, como que ele difere da ideia de liberdade que o mundo prega? De que maneira prática um cristão pode usar mal a sua liberdade, transformando-o, em capa para a malícia dos povos? Será que nos unindo ao sistema desse mundo, contra as leis e os governantes, nós não estamos fazendo mau uso dessa liberdade que temos? Será que pequenas infrações que cometemos, como pirataria, sonegação deliberada de pequenos impostos, furar fila, desrespeitar leis de trânsito, será que ferem o princípio da submissão ensinada pela palavra de Deus? Como o crente deve agir nessas situações? Diante de todo esse quadro, nós
devemos confiar no juízo de Deus. Confiar de que Deus fará justiça. E é isso que nós vemos ao analisarmos o capítulo 13 de Apocalipse. Lá nós entendemos que os governantes prestarão contas a Deus e que a justiça final pertence tão somente ao Senhor. E essa verdade bíblica nos guarda de buscar justiça com as próprias mãos. E se assim compreendermos e assim nós crermos e vivermos, nós viveremos em paz, sem murmurações, protestos, revoltas, em perfeita obediência à palavra do Senhor e em perfeita harmonia. Falando de harmonia, meus irmãos, que é o nosso último ponto dessa mensagem, encontra-se lá no verso 17, diz assim: tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Vivendo em harmonia, como servos de Deus. Ao mesmo tempo que Pedro diz que nós somos livres, ele também nos coloca numa condição de escravos de Deus. Escravos, servos, porque nós devemos submissão ao Senhor. Não submissão a um Deus tirano, mas aquele que de fato é servo do Senhor, ele vai amar sim obedecer aos seus decretos. E quando eu digo que ele vai amar sim obedecendo aos decretos do Senhor, é isso que nós acabamos de ver. Honrando as nossas autoridades, respeitando. Para os servos do Senhor, que amam a sua palavra, não será pesado nos submeter aos governantes. Por mais que sejam corruptos, por mais que sejam perseguidores dos cristãos, por mais que venham a desapropriar as suas casas, como vemos nesses textos, por mais que venham lançar os cristãos na cova dos leões, na fornalha ardente, na masmorra, quer nos açoites, quer estes arrancados de suas casas, perseguidos, mortos, quer que cobrem impostos abusivos, sem qualquer retorno de qualidade, diminuindo cada dia mais a nossa capacidade de compra, diminuindo a capacidade de compra mesmo. Pergunta para minha esposa, está doidinha, precisando de um fogão, e está mesmo, coitada. Para ligar o forno é um trabalho, tem que colocar a panela em cima do pino, porque ele vai segurar, vai ligar, e para fechar a tampa você tem que levantar e empurrar. E a capacidade de compra não tem. Por enquanto, a gente consegue fazer o mercado, não é assim no nosso cotidiano da vida? Não é só comigo, só eu que estou padecendo. Acho que não. Todos nós estamos sofrendo. Mas, é estes governantes que o Senhor Deus nos ensina respeito e honra. Sim, eu não estou falando dos nossos dias, me desculpem. Eu estou falando do Império Romano. O que mudou daqueles dias para os nossos dias? O que mudou? Só uma coisa: os personagens. A história se repete. Agora, a palavra de Deus também não mudou. Ela permanece com a mesma orientação. Como servos de Deus, tratem todos com respeito. E é interessante essa sentença, quando ele termina no verso 17, tratem todos com respeito, porque nessa sentença todos devem ser tratados igualmente, não importa o que seja. Na NVI ele fala assim, olha, com o devido respeito, é isso? Isso, tratem todos com o devido respeito. Se você der uma olhada na ARA, ele vai trazer de outra forma. Na ARA, ele fala assim, sujeitai-vos a toda... 17. Ele fala assim, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. A melhor tradução sempre, sempre é da ARA.
Eu sempre falo para os irmãos, a Ara não se importa se você está entendendo ou não. Ela quer ser o mais fiel possível ao texto. Então a melhor tradução é da Ara, pois a forma que a NVI ela traz esse texto bíblico, né? Primeiro ela fala, quando ela vai falar de todos, ela fala com o devido respeito. Aí quando ela vai falar do rei, ela fala com honra. Então, na NVI dá a ideia de que ao rei merece mais honra do que aos outros. Mas na língua original, meus irmãos, tanto a todos, na primeira parte do verso, quanto ao rei, é a mesma palavra, com honra ou respeito ou consideração. Eu quero acreditar que o tradutor da NVI, ele muda a palavra para que ela não se torne repetitiva, como ficou na Ara. Então ele poderia, a tradução certa seria, tratem todos com honra. Essa é a tradução correta. E lá no final ele falaria assim, ame aos irmãos, temam a Deus e honra ao rei. Repete. Essa é a tradução correta. Por quê? O que a palavra de Deus está querendo trazer a nós, que a ideia é tratamento igual a todos, sem distinção. Sem distinção. Então, da mesma forma que nós devemos tratar com honra uns aos outros, desse mesmo tratamento nós devemos também atribuir aos nossos governantes. Essa é a ideia do texto, sem exceções. No entanto, diz a palavra de Deus que aos irmãos, que entre nós o tratamento que deve haver é com amor. Então diz aí a palavra do Senhor, amem os irmãos. E a Deus? Temor. Temor de ter medo mesmo. Ter medo por saber quem Deus é. Por saber que é um Deus de justiça, um Deus implacável, que não tolera o pecado. Por isso a Deus nós devemos temer. E assim como nós honramos uns aos outros, essa mesma honra que nós devemos ter um para com os outros, ou honrar a todos, nós devemos também honrar as autoridades. Tratamento sem distinção. Sem distinção. Na prática, o que significa tratar a todos com honra em nossa sociedade atual? Devemos ter o mesmo nível de respeito básico, tanto para as autoridades e pessoas de alta classe, quanto para os cidadãos mais simples. A convivência em sociedade deve ser assim. Da mesma forma que eu trato com todo respeito o juiz que está diante de mim, eu vou tratar lá embaixo quem está guardando a entrada do prédio. É isso que o Senhor está dizendo. Como crente que nós somos, nós não podemos ter discriminação por classe social de ninguém. Quer seja o governador, quer seja a pessoa mais simples da sociedade. Esse verso 17, ele equilibra, os 4 deveres: honrar a todos, amar aos irmãos, temer a Deus e honrar ao rei. Se fizermos, meus irmãos, uma autoanálise, o nosso engajamento político tem roubado o tempo e a energia que deveríamos dedicar ao amor prático pelos irmãos da igreja local. Percebe que é o mesmo tratamento, mas a impressão que dá é que nós temos um engajamento político exacerbado. Nos tornamos muitas vezes militantes políticos, com muito mais afinco e disposição do que servir ao Senhor. Não vemos isso? Acho que vemos. O tempo todo. A palavra de Deus, ela traz o equilíbrio. Mas nós desequilibramos com aquilo que controla os nossos desejos, com o nosso coração. Seja em discussões políticas, seja em discussões de futebol, seja o que for. E Pedro, ele vem lembrar aos nossos irmãos do primeiro século, que enfrentavam perseguição, violência,
mas permaneciam firmes, porque eles sabiam que eram servos do Senhor. Em nossos dias, nós enfrentamos perseguição nenhuma, ou violência por parte do governo, mas enfrentamos também problemas. E apesar deles sofrerem com perseguição e violência, desapropriação, chicote e tudo mais, mesmo assim, deveriam honrar e submeter. Nossos sofrimentos são outros. Nosso sofrimento é com inflação, corrupção, perda do poder de compra. Mas precisamos ter certeza de que somos propriedade exclusiva de Deus. Isso nos ajuda a manter a paz. Isso nos ajuda a manter a alegria, independentemente de quem esteja no poder. Pois bem, é assim que agem os servos do Senhor. Porque os governantes merecem? Não. Mas por causa do Senhor. Veja, meus irmãos, que por causa do Senhor a nossa conduta deve ser outra. Não me lembro se foi na última ou na penúltima mensagem, eu disse aos irmãos que este mundo tenebroso de ilusões era uma grande matrix. Lembram disso? Os meninos riem, um bom filme. Então, isso aqui é uma grande matrix, na verdade. Eu falo que o mundo, ele é uma fábrica de ilusões. O mundo, ele precisa manter o povo entretido com alguma coisa, de modo que o povo se esqueça da sua principal razão de viver, que é adorar ao Senhor. Não é assim? Pois bem, estávamos entretidos. Com o quê? Só falava em Copa. Não me fale Copa nessa casa. A Nilva passou no jogo hoje, a Nilva falou assim, nossa, eu nem lembrava mais, né? Parece que ainda tem Copa. Pois é que já perdeu a graça, né? Perdeu pra gente. Não perdeu pro argentino, pro inglês, pro francês, e quem é o outro? Os não perdeu, eles estão ainda intertidos. Para nós já perdeu a graça, a Copa acabou. A fábrica de ilusões, que é essa grande matrix, precisa de novas distrações. E eu vou falar uma coisa baixa para que vocês não falem por aí. Começamos agora para valer, sabe o quê? Não, né? A corrida eleitoral, exatamente. É a nova, é o novo entretenimento para manter as pessoas ocupadas, com a mente ocupadas. E é triste, nós não podemos nos envolver com isso. Nossa preocupação deve ser outra. Nossa preocupação é o reino dos céus. Nossa preocupação é anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso que se nós nos distrairmos, se nós pegarmos a isca da ilusão e sermos levados por isso, nós deixaremos de fazer aquilo para o qual nós somos chamados. E nós não podemos perder isso. Mas, pastor, se eu não fizer isso, fulano, ciclano, beltrano vai ganhar. É verdade, irmãos, eu tenho que concordar. Tolo! Como que a gente começou a mensagem? Lendo Daniel. Quem que estabelece o governo? Isso. Quem derruba o governo? E eu? Eu não sou nada, besta. Eu não sou nada. Besta somos nós que acreditamos ainda que temos poder de mudar, de fazer, de acontecer. É Deus quem faz. Não podemos esquecer disso. Então, meus irmãos, em obediência à santa palavra do Senhor, nós vamos honrar e respeitar. Porque merecem, mas por causa do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus.